Cíntia, e essa história do Prior, menina, tá sendo acusado por 2 estupros e uma tentativa de estupro? Olha, é muito pesado. Isso caiu como uma bomba, até porque o Felipe Prior, né, o eliminado dessa semana do reality show, a gente sabe que foi um recorde mundial de votação. Ele tá na crista da onda, uma aceitação muito grande, a gente sabe. Na verdade, eu ouvi uma coisa muito interessante essa semana, que é assim, existia e existe, né, uma torcida a favor do Prior e uma contra, e as duas são proporcionalmente grandes. Sim. Então, assim, realmente, eu acho que reflete um pouco do que esse menino veio conquistando. Só que essa notícia que saiu hoje, uma entrevista que a Marie Claire trouxe com exclusividade, Kátia, é uma coisa muito pesada, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Afinal de contas, 2 acusações de estupro, uma de tentativa, na época que ele fazia arquitetura em uma faculdade aqui em São Paulo. Aí tinha aquelas reuniões, né? A parte estudantil que vai para o interior, jogos estudantis. Ele é um jogador de futebol, ele ama futebol, não é à toa que teve o apoio do Neymar e companhia. Mas a verdade é que, assim, essas acusações, ou esses supostos estupros, a gente deve falar assim, afinal de contas, acusar é uma coisa, provar e o andamento do processo é outro. Então, lógico que a gente é bem prudente, né, aqui do Melhor da Tarde. Então, essas acusações, elas acabaram sendo feitas agora, em janeiro, ou seja, um estupro que poderia ter acontecido em 2014 ou em 2016, mas que, na verdade, os BOs foram abertos em janeiro deste ano, quando ele já estava no ar. Então, quer dizer, é uma situação delicada, merece apuração, né? Então, mas agora é estranho. Se você sofreu um estupro em 2014, 2016, você não acha, Rafa? Você vai fazer um boletim de ocorrência agora em janeiro, quando... Gente, eu não... Pensa bem, eu não estou julgando nem as meninas, nem nada. Eu estou dizendo assim, se tivesse acontecido comigo, na hora que aconteceu, tá, depois que passou um pouco do tempo, tem muita mulher que fica, e a gente entende, né, porque é uma agressão sem tamanho, fica assustada, fica com medo, protela um pouco e até por vergonha aí na delegacia. Mas de 2014 até agora, e só em janeiro, não é estranho? Olha, o que a advogada, na verdade, das meninas declarou à revista Marie Claire foi justamente ao ser questionada sobre isso, né? Porque só agora o BO, ela disse que as vítimas são reais. Sim, tantos anos. As vítimas são reais, mas não são ideais. Ou seja, elas às vezes é comum levar um certo tempo. Como dizendo assim, é comum às vezes elas demorarem um certo tempo para se manifestarem, às vezes por medo. Poxa, às vezes... mas 6 anos? Mas aí, enfim, o importante é assim... Se fosse 6 meses, mas 6 anos... eu acho que também o fato dele estar no reality e de ver, justamente por causa da projeção do programa, de todo mundo falar da pessoa, talvez, exatamente, isso possa ter sido resgatado na memória delas, despertado certos gatilhos também, e aí justamente por isso que elas foram atrás disso, entendeu? E o que elas relatam, as meninas? Olha, as meninas relatam, uma delas relata que em 2014... após uma festa, né, aqui em São Paulo, ele teria oferecido uma carona para ela estava levemente embriagada, para ela e para uma amiga. Aí ele teria deixado a amiga, entendeu? Teria deixado a amiga em casa dessa menina e depois parado o carro um pouquinho à frente e aí ido para cima dela. E aí, meio que ela contra a vontade, aquela coisa e tal. Ela disse que não estava confortável com a situação, que não queria, mas que ele teria forçado ela. Enfim, e ali teria acontecido toda essa situação. Inclusive, ela teria tido um ferimento no órgão e teria ido até o hospital no dia seguinte, exatamente. Isso é que uma das vítimas relata. Gente, o negócio é sério. Isso. Aí, outro caso, que foi o segundo, que teria sido uma tentativa... Mas, peraí, Vamos por partes. Mas vamos um caso por vez. Tá. Vamos por partes. Esse primeiro caso, como ela disse, ela foi até o hospital porque ela ficou com um ferimento no órgão genital, na vagina, depois desse estupro. Então, Cíntia, tem como se comprovar que a menina foi pro hospital e tudo o que aconteceu, porque tem laudo médico e tudo mais, né? Não, isso sim, como o Rafa relatou, é isso mesmo. Essa primeira vítima explicou todos esses detalhes, que ela teria havido sangramento durante esse ato, no relato dessa moça, que hoje tem 27 anos, e a Marie Claire a trata com pseudônimo. Aliás, as vítimas são tratadas com pseudônimo, a gente não tem o nome real. E que ela, sim, quando houve ali o sangramento, que foi dentro do carro, ele também ficou assustado, segundo relatos dessa vítima. Ele teria levado essa menina em casa. A partir desse momento, a mãe
pegou a menina, foram até o hospital, ali foi constatado um ferimento, ela chegou a ficar uma semana em casa, usando fralda geriátrica, isso tudo em 2014. Então, quer dizer, esse laudo, como você colocou muito bem, Kátia, ele existe. Mas ela ficou usando fralda geriátrica? Tamanho foi o comprometimento? Sim, sim. Segundo relatos dessa vítima, né, que alega o estupro, teria sido um ferimento de mais ou menos uns 3 centímetros, o que causou sangramento, precisou fazer um curativo. Então, quer dizer, a fralda geriátrica ficar um pouco de repouso, porque realmente teria sido um ferimento bem desconfortável, a ponto dela precisar de uma semana para recuperação, segundo relatos dessa vítima. Agora, bom lembrar, gente, eu não estou julgando nem a menina e nem o Prior. Não estou dizendo nem que ela inventou e nem que ele fez. Isso, eu não sou a juíza, quem vai discutir isso e ouvir os dois lados é o juiz. Mas uma coisa é certa, gente, não é não. E quando a gente fala não é não, serve para desconhecido, para marido, para namorado. Se você falou, não, eu não quero ter relação sexual, não tem, passou disso, passou desse limite de não respeitar essa vontade da mulher, é estupro, né, Cíntia? Não, com certeza, Kátia. Você falou muito bem essa linguagem popular que serve, que funciona. É assim que as pessoas têm que interpretar. Sim. A gente sabe que o estupro é crime, assédio é crime, uma série de coisas. Aliás, a gente vem acompanhando um movimento muito grande voltado para isso. Aliás, o próprio Felipe Priori, você colocou muito bem. Ninguém aqui está de um lado ou do outro, isso cabe à justiça. Nós aqui estamos simplesmente relatando e comentando aquilo que a gente tem em mãos, aquilo que a gente tem da entrevista dada a Marie Claire. O próprio Felipe Prior, dentro do reality show, e a gente sabe disso, todo mundo está careca de saber, os amigos foram eliminados devido ao machismo, ele se colocou muito disposto a aprender melhor como é que a mulher pensa, isso sobre todos os aspectos da vida, tá, Kátia? Então, ele se colocou muito à disposição de ouvir, de aprender, ele mesmo concordou que teria comportamentos e frases machistas. Isso a gente sabe que junto uma garotada, junto um grupo de homens, às vezes sai mesmo os papos meio machistas, mas, gente, isso é cultural, isso leva tempo. Eu acho que muito importante... Exatamente. O importante é que cada um, dentro do seu limite, vá encontrando esse ponto de equilíbrio, respeite a mulher, saiba brincar também com a mulher, porque nós, como mulheres, Kátia, a gente também gosta de brincar, a gente gosta de uma zoeira, a gente gosta de falar uma bobagem, mas tudo com respeito. É esse equilíbrio, essa dosagem que é preciso. Em relação ao Felipe, ele se mostrou muito disposto a isso, saiu, continuou com esse discurso, até que veio essa bomba. Então é muito complicado. Eu acredito que toda uma equipe jurídica deve estar tratando isso com muita delicadeza. E ele vive um momento que é muito especial para ele. Ele é um menino que saiu do nada, com 1.000 seguidores na rede social. Sim. E está com 5 milhões e pouco, né? E que agora está com quase 6 milhões, quer dizer, é uma coisa muito louca também, né? Então ele está precisando lidar com uma série de coisas, né, Kátia? É verdade, tem razão, Cíntia. Agora, Rafa, e o outro caso que você falou? Porque você disse que eram ele teria sido acusado de 2 estupros e uma tentativa de estupro, né, Rafa? O outro caso de estupro, como que a menina alegou que aconteceu? O outro caso de estupro também, só para complementar, a primeira menina, essa que a gente está falando aí, ela também disse que teve que trancar a faculdade por 2 anos justamente com medo de encontrá-lo, tá? Só para a gente também deixar aqui registrado que a menina declarou isso à revista Marie Claire. O segundo caso de estupro teria acontecido, né, em 2018, durante os Jogos Universitários também. Agora? É bem recente. Segundo a publicação, né, a menina estava embriagada, enfim, mas entrou na barraca dele de maneira consentida, ou seja, ela estava disposta ali a fazer alguma coisa, mas ele agiu de forma agressiva e ela disse que iria parar e ele não parou. Foi isso. Então, e aí, gente, eu vou te falar uma coisa, voltando àquela história, e é bom os homens se conscientizarem disso. A mulher pode estar, ou a pessoa, gente, seja quem for, pode estar embriagada, pode estar pelada. Se ela te falou que não, ela queria e de repente falou que não, volta a dizer, não é não, então se forçou, é estupro, né? Sim, exatamente. A pessoa tem o direito de mudar de ideia. Segundo o relato dessa menina, o que teria acontecido que ela estava disposta,
foi lá, entrou na barraca consentida, ou seja, vamos lá, vai acontecer. Só que aí no meio, segundo informações, ele teria ficado, enfim, mais agressivo. E aí ela teria se recusado, falado, não, desse jeito eu não quero. Mas aí, ali na hora, ela não conseguiu sair da situação. Nossa. E quando ela saiu da barraca, o que ela fez? Essa menina aqui não foi informada nos depoimentos. Não informou nos depoimentos também. Essa daqui a gente não tem uma continuação igual a da primeira, que foi para o hospital e tal. Essa daqui não tem essa informação. O curioso é que a tentativa também aconteceu nos mesmos jogos, só que em outro ano. Foi algo muito parecido. Gente do céu, é? Exatamente. É muito comum, na verdade, esse tipo de abordagem nos jogos universitários. Na verdade, é muito comum porque as pessoas... Do quê? De estupro? Não de estupro, mas das pessoas estarem mais alteradas. E aí, às vezes, os dois com a cabeça mais avoada, às vezes acontecer muitas relações sexuais e, às vezes, algumas, neste caso, como a gente pode observar, consentida e no meio desiste, entendeu? Isso acontece às vezes. Nossa, menina. Agora, gente, a Cíntia tá checando uma informação, daqui a pouquinho a gente vai chamá-la, que parece que o pai do Felipe Prior se manifestou. Ela está checando direitinho para ver se não é fake news sobre tudo isso que está acontecendo, porque não é uma bobagem. Eu digo uma bobagem, vai ser falar, fulano chamou ciclano de não sei o quê, de bobo. Fulano agora conta que armou uma situação no Big Brother. Não, a gente está falando de 3 acusações sérias, de 3 crimes que, segundo as vítimas, ele teria cometido, né? Sim, crimes muito sérios, né? Estupro é crime hediondo, na verdade, com a pena de 6 a 10 anos. Pois é. Ainda tem agravantes, né? Por exemplo, se tiver lesão corporal na vítima, aí sobe de 8 a 12 anos. Então, a gente sabe que é um crime bem forte, né? Não é uma coisa considerada leve pela lei, né? E lembrando também que a advogada das 3, a Maíra Pinheiro, em entrevista para a Marie Claire, ela disse que entrou com um pedido de medida cautelar para que o Felipe fosse proibido de manter contato com as vítimas, inclusive pela internet. Ou seja, para não ter nenhum tipo de contato, essa solicitação está aguardando julgamento para a gente tentar também saber um pouco mais dessa história e conseguir talvez entrar no processo, saber essas informações. Porque, por enquanto, as informações que a gente tem são essas. Essa é a capa da revista? Essa é a capa... Isso, essa é a chamada da matéria, essa daí. É a chamada. Chamada da matéria. Gente do céu. 3 mulheres acusam Felipe Prior de estupro e tentativa de estupro. Sim. Que coisa mais triste isso para as meninas, porque vamos falar, né, gente? Eu não estou dizendo que ele fez, volto a dizer, nem que elas também contaram uma história que não era real. O juiz e os advogados de acusação e de defesa, junto com o juiz, vão conseguir chegar a um consenso. Agora, que isso, e você disse muito bem, né, Rafa, que isso acontece, são poucas as vezes, não só nesses jogos também não. Às vezes em balada, em qualquer lugar, né? Sim, essas coisas acontecem, mas obviamente não devem acontecer, tá? Vamos deixar isso claro. Elas acontecem e não deveriam isso é crime, acontecer. Né? Exatamente. E também o curioso é que isso acontece... Eu digo essas coisas dos dois lados quererem uma relação sexual e aí às vezes no meio do caminho um dos lados não quer mais, normalmente a mulher não quer mais, aí o homem vai e força. E aí ele acha, que pode achar que tudo bem, porque ela aceitou, mas não, se ela disse não, mesmo que seja na metade, é estupro. Exatamente, isso que precisa ficar muito claro também. Isso acontece no momento, né, em que o Felipe estava super bem, né, tinha super bem assim, foi eliminado, mas ele estava sendo, enfim, o grande destaque da edição do programa, enfim, chamado para vários lugares, várias lives, com vários amigos, conversou com o Neymar, conversou até com a Bruna Marquezine, que, enfim, que era rival dele, digamos assim, porque ela é amiga declarada e torcedora declarada da Manu. Então, assim, pra você ver, ele tava vivendo um momento que eu acho que ele nem esperava, quando ele saísse, fosse eliminado, porque não aconteceu com nenhum outro participante isso, né? Isso não aconteceu com ninguém. As pessoas saem, mas, ok, saiu, beleza. Ele não, ele saiu como se fosse o grande vitorioso dessa edição. Então, assim, pra você ver... E como foi muito tempo, né? Então, deixa eu ver com a Cíntia se o pai do Prior, ela conseguiu falar com ele ou conseguiu descobrir se a história não era fake. O que você descobriu aí, Cíntia? Olha, Kátia, na verdade, o pai do Felipe Prior, o seu Edmir, ele, a revista Quem entrou em contato com ele, isso que a nossa produção está apurando, a Paola acabou de me passar também, porque é muito importante
né, nessa hora, a gente tentar ter um posicionamento. O que a família do Felipe tá explicando é ele, Sim. a mãe, né, o Felipe tem os pais, tem um irmão que é o Fábio, que já é casado. Então, na verdade, o seu Edmir, ao ser perguntado a ele de tudo que está acontecendo, ele foi bem sucinto, foi bem objetivo. Ele disse, primeiro, que desde que o filho entrou na edição, desde janeiro que ele entrou no reality show, ele vem sofrendo uma série de calúnias, as pessoas tentam acusá-lo de várias coisas, isso é um ponto. O segundo, e que diz diretamente ligado a esse assunto, é que ele falou que até o momento a família não tem conhecimento, não respondeu nenhuma intimação, não leu a entrevista, não leu nessa matéria então, da Marie Claire. E que, na verdade, ele está tomando conhecimento de tudo isso através da internet. Um fala, o outro fala, mas que até o momento a família do Felipe Prior, segundo o seu Edmir, que é o pai dele, não recebeu nenhum tipo de notificação ou intimação por parte da Justiça. Portanto, oficialmente, judicialmente falando, a família do Felipe Prior não sabe de nada, não tem o que declarar e vai aguardar o que vai acontecer. Aí sim, talvez futuramente, tenhamos alguma declaração da parte jurídica, provavelmente do Prior, né? Sim, sim. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Faz favorzinho pra mim, dá uma olhadinha nas redes sociais dos amigos do Prior, porque quando o Prior estava no paredão, muitos dos amigos dele, aí você falou bem, o Neymar e muitos jogadores, falaram da relação que eles tinham e tudo mais. Vê se alguém comentou alguma coisa. Se dá uma busca, Sim. aí você me fala? Com certeza. Vamos reforçar então, que na noite passada o Prior... Tá, boa. A gente estava falando há pouco do Prior. Ele está sendo acusado de 2 estupros e uma tentativa de estupro. A gente até comentou algumas coisas com o Rafa e a Cintia em relação a isso. Agora, Rafa, a situação é muito séria, porque embora a gente fale, mas um dos casos aconteceu em 2014 e agora só em 2020 a menina veio falar, mas tem laudo médico, porque ela sofreu alguns machucados sérios na região genital e foi para o hospital. Então tem como comprovar isso, né? Exatamente, Kátia. Olha só, é uma situação que pegou todo mundo hoje de surpresa, né? Essa história toda envolvendo o Felipe Prior. Ele que estava, poxa, como a gente diz, no auge, né? Literalmente, apesar de ter sido eliminado do reality, ele foi eliminado aí com, enfim, muitos votos e isso, consequentemente, trouxe muitos benefícios para ele, por incrível que pareça. Ele foi eliminado, mas aí ontem, por exemplo, ele foi a pessoa mais seguida do Instagram na história. Em um dia, ele conseguiu pular em 48 da história? em 48 horas ele pulou, ele ganhou muitos seguidores, mais de 2 milhões. Ou seja, ele é uma pessoa realmente que neste momento está por cima, entendeu? Recebeu o apoio de diversas pessoas, porém, hoje surgiram essas denúncias da revista Marie Claire, que deixou aí todos nós, né? Todos os veículos estão apurando, deixou todo mundo estarrecido, né? Exatamente. Nós ficamos muito chocados com essa situação. Afinal de contas, ninguém esperava essas denúncias, né? Afinal, 2 denúncias, olha, 3 mulheres acusam Felipe Prior de estupro e tentativa de estupro. A revista Veja parece que também tem informações exclusivas agora. Ela teria conversado, segundo informações da revista Veja, teria conversado com ex-colega de classe de Felipe Prior, que fez algumas revelações, sim. Mas calma que a gente está apurando tudo isso também. A Cíntia também está apurando isso. Então a Cíntia já vai contar, né? A gente está aqui correndo, até porque, como saiu essas informações dessas denúncias agora no início do programa, está todo mundo correndo atrás justamente para buscar novas informações. Estamos tentando entrar em contato, inclusive, com a assessoria do Felipe Prior. A Marie Claire tentou entrar em contato com a assessoria do Felipe Prior, que também não se pronuncia. A gente está tentando, de todas as maneiras, tentar uma resposta ou um posicionamento também dos representantes do Felipe Prior em relação a essa situação. Afinal de contas, são acusações sérias, a gente sabe disso, e é importante, justamente nesse momento, serem esclarecidas, pelo menos por enquanto, até irem, enfim, para julgamento e tal. É verdade, mas que absurdo. Agora, Cíntia, eu vou te falar, viu? Quando a gente pensa numa situação como essa, de ser acusado de estupro, a gente já pensa numa situação extremamente complexa para os dois lados. Ontem ele era ovacionado, amigo de muito famoso. Hoje essa história vem com 3 mulheres. Então é justamente o oposto disso tudo, né? Com certeza, Kátia. Isso veio como uma bomba hoje. É o menino mais em evidência
no Brasil é Felipe Prior. Indiscutivelmente, isso caiu como uma bomba e o Melhor da Tarde está tratando esse assunto com toda a prudência e responsabilidade que o assunto merece, né, Kátia? E é assim que tem que ser, né, gente? Porque sim, a gente primeiro tem que se colocar no lugar dos outros. Ah, mas eu nunca vou passar por isso. A gente nunca pode dizer nunca, porque a gente não pode nem condenar o Prior. Quem faz isso é a justiça, depois de ouvir o advogado de acusação e de defesa, ouvir as testemunhas, aí o juiz vai determinar. Então, enquanto o juiz não fala fulano é acusado e fulano é a vítima, ou então, sei lá o que ele vai dizer, a gente não pode, a gente já taxar a pessoa como se as meninas tivessem mentido ou se ele tivesse estuprado ou vice-versa, né? Perfeito, Kátia, perfeito. Não cabe a gente, ao jornalista, ao programa Melhor da Tarde, com a responsabilidade que a gente tem, cabe é informar, é apurar, é buscar todos os lados, Verdade. levar todos esses lados. Mas o julgamento, cada um no seu papel. Cabe à justiça. Você falou muito bem e é assim que a gente está tratando esse assunto. Eu tenho mais informações para você. É verdade. E olha, Cíntia já vai contar pra gente as informações que parece que a revista Veja também, ela foi atrás também de amigos do Prior, parece que conseguiu falar com um amigo do Prior e tem informações fortes para passar, então a gente vai, Cíntia foi apurar direitinho junto com o Rafa, a gente vai passar essas informações com a Cíntia, com o Rafa. Agora, importante, gente, até a gente lembrar do seguinte, essa é uma acusação séria demais, a acusação de 3 crimes que não que o crime seja brincadeira, mas um crime de estupro não é nunca brincadeira. E olha, aquela velha história que a gente falou no carnaval para a vida, hashtag não é não, e é assim que tem que ser, né? Agora, sem dúvida. Você vai então checar mais informações pra gente? Checo sim, Kátia, são informações que estão chegando a todo momento, é a notícia do dia, indiscutivelmente, é o que parou as redes sociais e todo mundo em casa por causa da quarentena, ligado no Melhor da Tarde, vai continuar bem informado, porque está vindo notícia minuto a minuto, para a gente tentar entender esse caso que envolve o Felipe Prior. Agora, Rafa, menino, então quer dizer que saiu mais uma notícia sobre a história do Prior, que vai, parece que, complicar um pouco a situação também? Exatamente, Kátia. Mais uma notícia. Olha, a gente sabe que a cada minuto vão saindo novas notícias em relação a esse caso, né? A organização dos jogos, a Interfal, né, se pronuncia após denúncia de estupro contra Felipe Prior. Eles emitiram um comunicado oficial na página oficial, essa aí, ó, da Interfal, uma nota oficial. E nessa nota, o que eles dizem? A comissão confirmou que o arquiteto foi expulso dos jogos após denúncia de assédio em 2018. Expulso? Ele foi expulso, ou seja, em 2018 ele já rolou uma denúncia ali de um assédio, eles não sabiam, eles interam nessa nota que eles não sabiam do que se tratava, como foi esse assédio, não tinha esses detalhes que saíram na revista, mas ali eles já fizeram uma reunião da comissão ali dos jogos e ali eles decidiram já expulsar Felipe Prior. Então, segundo a informação da Interfal, né, a organização dos jogos já tinha banido em outubro de 2018 Felipe Prior desse campeonato, enfim, desses jogos universitários. Mas, menino, que coisa terrível, né? Para você ver só a situação, a gente está apurando outras informações também aqui. A gente não tá fácil, não. Sempre checando, a gente sabe como é o assunto que acabou de sair, diversas informações vão surgindo e essa é uma delas. É a grande nova informação, na verdade, nesse caso, é porque também a empresa, então, enfim, que cuida dos jogos universitários, a comissão acabou se manifestando também e expondo isso para o público, uma coisa que a gente não tinha certeza, não sabia se ele, enfim, participava dos jogos, como é que estava essa situação. Então, ali diz que em outubro de 2018 ele tinha sido expulso. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa. As coisas vão se desenrolando, nesse caso, de uma forma bem complexa, né? Porque se ele já foi expulso desses jogos, porque ele já tinha também cometido um assédio, algo contra uma das meninas, então isso vem a confirmar o resto, né? Na verdade... Quer dizer, que ele... Não dos estupros, mas de tudo que estão dizendo que ele se excedia um pouco de várias formas, né? Uma das supostas vítimas aí alega que isso aconteceu durante esses jogos neste ano. Ou seja... Então, assim, isso realmente... Enfim, as histórias estão batendo, né?
Infelizmente, eu vou te dizer, ainda vai aparecer muita coisa por isso.